espero que sim, começando mais uma live das quintas-feiras. Dessa vez vamos falar sobre Salvador Dalí, por causa do dia do nascimento do artista, que é agora em maio. E eu queria que vocês me dissessem se o som está bom, se a imagem está boa. A Alicia está acompanhando vocês aqui pelo YouTube. Boa noite, pessoal. E antes de nós começarmos, eu gostaria de mandar um grande abraço, a nossa solidariedade para os nossos queridos alunos e toda a população do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma situação terrível e a gente fica de longe preocupado, mas felizmente nós entramos em contato com muitos alunos e felizmente eles estão bem, dentro do possível, claro, com todas as dificuldades, com todas as privações, mas estão bem de saúde e a gente está aqui torcendo para que tudo se resolva da melhor maneira possível e infelizmente é uma situação que nós brasileiros estamos tendo que enfrentar daqui para frente, essa situação de emergência climática. E eu estava justamente antes de começar a falar hoje, lembrando da música do Jorge Benjor, né, O País Tropical, que nós moramos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. E nós sempre nos vangloriamos da nossa natureza ser praticamente perfeita, não temos terremotos, não temos maremotos, ou não tínhamos, né? E temos um país com invernos, com exceção, com poucos lugares do sul do Brasil que tem invernos rigorosos, mas um inverno tranquilíssimo, um inverno azul, como também tem uma música que o Milton Nascimento e Gal Costa cantam. E agora nós estamos vivendo essa situação de mega enchentes e enfim, é uma situação muito dramática, muito penosa. E mais uma vez eu queria deixar meu abraço aí para todos do sul, do Rio Grande do Sul, que saiam dessa o quanto antes e torcendo, né, que as pessoas consigam ser resgatadas o mais breve possível. E é isso, gente. Então, como é que tá o pessoal do YouTube aí, Lícia? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tô dizendo que o som tá bom e a imagem também. Ah, então tá bom. Então, para o pessoal que está chegando pela primeira vez, essa live ela fica disponível por 24 horas, ou seja, até amanhã, sexta-feira, às 9 da noite. Aliás, quem está nos assistindo pela primeira vez, por favor, digitem aí o número 1. E para o pessoal que está aí no Instagram, eu vou, assim que eu começar a transmitir o conteúdo, eu vou tirar os comentários para que a visualização de vocês fique melhor, tá? E depois eu retomo com os comentários no final da transmissão. Olha aí, Adriano de Castro, primeira vez, Renilda... Aqui também, Adriana, Elga. Júlia. Legal, sejam bem-vindos. Ariane, João Vitor... Ah, legal, muita gente nova chegando aí. Espero que vocês gostem dessa apresentação. E como eu falei, ela fica disponível até amanhã às 9 da noite, para vocês reverem, tá? E eu vou então tirar aqui os comentários de vocês para que a visualização fique melhor. Volto com o final da transmissão. Quem tiver algum comentário a fazer, que quiser tirar alguma dúvida, por favor, utilizem aquela caixinha com ponto de interrogação do Instagram, tá? E quem está no YouTube fica mais fácil, é só escrever no chat. Então eu vou aqui tirar os comentários de vocês rapidamente. Desativei os comentários. Vamos. Bom, agora está tudo certinho. Pessoal, antes de nós começarmos, eu sempre gosto de lembrar da nossa assinatura Temas da Arte. Já são 181 aulas disponíveis e
Essas lives nós transmitimos desde fevereiro de 2020, já tem 4 anos que nós transmitimos essas lives, portanto já chegamos a essa marca de 181 aulas disponíveis. Essa de hoje é de número 182. E essa assinatura, quem faz a assinatura pode acessar a todas as lives anteriores, editadas, e alguns temas que eu já tratei nesse tempo todo. Eu já falei sobre a arte europeia, Camille Claudel, já falei sobre Gustav Klimt, Magritte, já falei sobre vários estilos artísticos como surrealismo, impressionismo. Falei também de arte brasileira, falei sobre Aleijadinho e outros artistas brasileiros. Falei também sobre museus, Museu do Louvre, por exemplo, como vocês podem ver aí na imagem. Então, é uma diversidade de temas e sobre história da arte e cultura visual. Então fica aqui a nossa dica para quem quer ter acesso a todo o nosso conteúdo que já foi transmitido nas quintas-feiras. E para vocês terem mais informações, basta acessarem o link que está disponível aí na tela, também está na bio do Instagram e no comentário do YouTube. No chat lá em cima, está fixado. Isso, no chat do YouTube. Isso. Quem está no YouTube tem o link disponível lá, fixado. Então vamos começar o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje da live número 182 são os autorretratos de Salvador Dalí. E antes de nós começarmos a apresentar esses autorretratos, eu gostaria de falar que eu fico impressionado toda vez que eu vou preparar um conteúdo para apresentar para vocês, uma live, por exemplo, e eu faço uma pesquisa. Cada vez que eu faço uma nova pesquisa, eu fico impressionado com a quantidade de material que eu encontro, com os museus cada vez mais disponibilizando imagens. Para vocês terem uma ideia, esse material que eu trouxe para apresentar para vocês, eu consegui principalmente no Museu Teatro Salvador Dalí, lá de Figueires, e lá houve uma exposição só sobre os autorretratos de Salvador Dalí. Então eu fico lembrando do tempo que eu comecei a dar aulas, que eu tinha que fazer fotografias de livros que eu pegava na biblioteca, que eu alugava na biblioteca. Eu apresentava as minhas aulas com transparências, eu tinha que imprimir na minha impressora jato de tinta as transparências. E hoje a gente tem essa facilidade enorme de conteúdo, cada vez mais conteúdo de qualidade sendo disponibilizado. E eu sempre digo que o meu desafio e o desafio de todo professor, de todo pesquisador, é ultrapassar esse momento da era da informação para chegarmos na era do conhecimento. Por outro lado, eu fico muito triste com a desinformação que existe também nos dias de hoje. Então, esse paradoxo é algo que me toca profundamente. Nós temos tanta informação, tanto conhecimento, tanta coisa disponível, ao mesmo tempo nós temos tanta desinformação, tanto ódio disseminado nas redes. Então, eu fico assim pensando, poxa, nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos tudo na mão e a humanidade continua a seguir esse caminho da desinformação, do ódio. E eu sempre digo que o ódio pode até engajar, mas só o amor é que constrói, não tem jeito. Aliás, o ódio gera riqueza, o ódio torna poucos milionários. Isso também é algo impressionante que acontece hoje em dia. Mas eu prefiro ficar com o lado do conhecimento, ou seja, fazer essa travessia da era da informação para a era do conhecimento. Essa é a minha proposta aqui. E eu espero que nós juntos possamos seguir nesse caminho do conhecimento, e não da desinformação, e não do ódio.
E agora vamos falar sobre Salvador Dalí, que foi um dos mais famosos artistas do século XX. Ele se destacou não apenas por sua arte surrealista, mas também por sua personalidade excêntrica. Aliás, eu acho que vocês vão se surpreender com as imagens que eu trouxe para vocês. Eu trouxe muito material do início da carreira dele. Ele ainda, no momento em que ele ainda não era surrealista. Então é muito interessante ver esse início da carreira dele, que ele estava ainda buscando o seu próprio estilo, o seu próprio caminho. E desde o início da sua carreira, ele produziu autorretratos buscando na sua aparência física, uma afirmação de sua personalidade. Aliás, eu também queria lembrar que eu tenho uma live sobre Salvador Dalí e o surrealismo, que já foi transmitida há tempos atrás. Aliás, se eu não me engano, né, Alice, foi a live que teve mais gente assistindo. E foi bem no início, né? Foi bem no início, lá na época da pandemia ainda. Ah, e o Salvador Dalí nasceu em 1904 e faleceu em 1989. Então, começando aqui, a primeira imagem que eu trouxe para vocês, de 1919, ele ainda bastante jovem, esse quadro Autorretrato no Estúdio, que se eu não conhecia essa obra, eu não diria nunca que é um Salvador Dalí por ela, mas é um trabalho que ele fez ainda muito jovem e esse trabalho está inclusive num museu que eu também não conhecia, que é o Museu Salvador Dalí, de uma cidade chamada São Petersburgo, na Flórida, nos Estados Unidos. E então vemos aqui o artista com a sua tela, trabalhando no seu cavalete, num estúdio, e vemos as portas abertas desse estúdio e o mar atrás, e fazendo ali referências à sua região natal, na Espanha, na Catalunha, que é uma região litorânea, uma região de mar aberto, e que essa região litorânea, essas paisagens da sua terra natal estão muito presentes nas suas paisagens surrealistas. Tanto o mar quanto aquelas montanhas, aquelas colinas muito secas. É uma região assim de uma geografia belíssima, porém é uma região muito seca. Então eu diria para vocês o seguinte, é uma pintura muito colorida. Vejam aí as paredes em azul e a varanda, né, em vermelho. E eu diria que aqui ele estava influenciado pelo pós-impressionismo, pelo tipo de pincelada, ou até mesmo pelos fauvistas. Pelo pós-impressionismo e pelos fauvistas, pelo tipo de cor, pelo tipo de pincelada, e, portanto, é uma pintura surpreendente. Continuando aqui, esse autorretrato com o pescoço rafaelesco, e aqui eu queria chamar a atenção das influências que Dalí recebeu. Então, se na imagem anterior eu identifiquei influências de estilos como o pós-impressionismo, mas aí o pós-impressionismo de um Gauguin, de um Van Gogh, por exemplo, e um fauvismo, por causa das cores. Essa pintura aqui, eu continuo identificando influências desses movimentos que eu acabei de falar também, mas por causa do título, o pescoço rafaelesco, a gente também tem que lembrar da influência dos clássicos, né? Ou seja, de Rafael Sanzio, de Rafael
lá do Renascimento. E uma característica muito interessante aqui desse autorretrato do Dalí é que nós ainda não vemos ele se autorrepresentando com os famosos bigodes, aqueles bigodes enormes que são assim, que se tornaram a marca registrada do Dalí. Nesse momento aqui, ele buscava criar uma marca pessoal com as costeletas, então ele tinha costeletas enormes, como vocês podem ver. E as sobrancelhas também, que são sobrancelhas quase unidas. Então, nesse quadro aqui, há essa mescla da vanguarda, que é a influência dessa forma de pintar e dessas cores usadas, que são a vanguarda que vem do pós-impressionismo e do fauvismo, mas também essa influência, digamos, mais clássica, mais tradicional, que é a influência do Renascimento com o Rafael. E aí eu vou mostrar para vocês a inspiração que Dalí teve para criar esse quadro. Que é esse autorretrato aqui do Rafael, produzido entre 1504 e 1506 e hoje está na Galeria Uffizi, lá em Florença. Então vejam que interessante, o artista, o Rafael, se autorrepresentando e olhando para nós, espectadores, e com esse pescoço bem alongado. Então ele pegou essa característica desse autorretrato do Rafael e levou para aquele autorretrato que eu mostrei na imagem anterior. Mas não para por aqui não, o Rafael também influenciou o Dalí na obra seguinte que eu vou apresentar para vocês. Esse quadro aqui é chamado apenas de Autorretrato, 1921. Nós vemos o artista também mais uma vez se autorrepresentando com uma bela paisagem atrás. Quer dizer, as paisagens sempre presentes. Nesse caso aqui, a paisagem é representada por ele de forma bem colorida, de forma bem pós-impressionista mesmo, bem do estilo de Gauguin, por exemplo. E ali vocês observem o mar, os penhascos que são típicos da região natal dele. E aqui nós vemos essa pose que ele está nessa imagem. Ele está virando a cabeça para trás, o pescoço para trás, e vemos também um pouco do seu ombro, das suas costas. Então é uma pose assim muito específica e que me fez lembrar de um retrato de Rafael Sanzio, um retrato belíssimo, diga-se de passagem, que o retratado ele está numa posição muito semelhante a essa posição aqui do Dalí. E eu queria chamar a atenção para vocês mais uma vez das costeletas, das grandes costeletas. E como eu falei, ele estava buscando criar uma identidade própria, criar uma imagem própria através da sua aparência. Aliás, o Dalí, ele sempre teve essa característica. Ele não só foi um grande artista e também reconhecido pelo seu talento como pintor, mas ele sempre foi alguém performático. Então ele conseguia juntar essas duas facetas, que hoje em dia é tão comum na contemporaneidade. Quer dizer, o artista não é apenas a sua obra, mas é também a sua persona. É também conhecido pelas performances que faz.
E o Dalí, ele já nesse momento, lá no início do século XX, ele já está buscando essa forma de apresentação. Não, ele não apenas quer ser reconhecido por sua obra, mas também pela sua excentricidade. Ele é realmente uma figura extremamente excêntrica, e a gente vê isso por essas costeletas que ele está cultivando ali realmente com o interesse de chamar a atenção das pessoas e criar uma marca pessoal. E aqui eu queria mostrar para vocês justamente o retrato que eu lembrei quando vi a imagem anterior do autorretrato do Dalí. É esse retrato aqui, do Rafael Sanzio, do Bindo Aldovici, feito em 1515, que está na Galeria de Washington, Galeria Nacional, National Gallery de Washington, nos Estados Unidos. Então vejam que curioso. Vejam a pose do personagem, né? Ele está olhando para trás e nós conseguimos ver o ombro, um pouco as costas, e percebam a coloração da sua roupa. Ele usa uma roupa azulada. E Dalí também veste uma camisa azulada na pintura anterior que eu apresentei. E uma outra característica marcante, vejam a costeleta também do personagem, do Bindo Aldovici. Olha lá a costeleta dele. Então a costeleta que nós identificamos nessa pintura também está presente na imagem anterior. Agora eu trouxe para vocês uma obra bem diferente das anteriores. Então nesse caso aqui é um autorretrato com La Humanité, que foi um jornal proletário que Dalí ele quis homenagear os trabalhadores. Então foi assim um momento em que ele estava mais próximo dos movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores. E aí ele se autorrepresenta com um macacão de fábrica. Então essa roupa azul que vocês estão observando aí é uma forma que ele encontrou de homenagear os operários, os proletários. E ali atrás nós vemos vários retângulos acinzentados e muitas formas geométricas. Aqui, por exemplo, nós vemos que é um retrato, um autorretrato, uma imagem com inspiração cubista, por causa dessas formas geométricas atrás, por causa das cores que ele utiliza. Então, se nas primeiras imagens que eu apresentei para vocês, nós verificamos uma abundância de cores, uma forma de pintar assim mais solta, por isso é que eu vi ali influências, por exemplo, do pós-impressionismo ou de um fauvismo. Aqui nesse caso nós vemos já influências do cubismo, e uma das características fundamentais do cubismo, além da desconstrução da figura em formas geométricas, é a utilização de cores sóbrias. Então, por exemplo, os cinzas, os ocres, são cores muito utilizadas. O foco do cubismo é a desconstrução da forma, não são as cores. Então veja a mudança que ele faz em poucos anos, mas aí já é a influência dos cubistas e de Pablo Picasso, que ele se encontra com Pablo Picasso, né? Então ele já aí começa a absorver a influência do trabalho do Picasso, ainda que o Picasso cubista ele é bem anterior aos anos 20, é lá nos anos 10, mas ele via as obras, os quadros do Picasso, ele se influenciava pelos quadros do Picasso, principalmente. E aqui
Vejam como ele simplifica o rosto. Olha, parece até um designer criando uma marca para uma empresa. Quer dizer, a busca por uma simplificação, por uma essência formal. Então ali ele apenas se autorrepresenta com esse cabelinho dividido no meio, as grandes costeletas e essa sobrancelha junta, a monocelha, né? E só, a gente não observa ali a boca, o nariz, quase o queixo não aparece. Quer dizer, ele ali está propositalmente criando uma simplificação no seu rosto, como se fosse uma marca, como se fosse até uma caricatura. E essa maneira de representar o seu rosto está presente também na imagem a seguir que eu trouxe para vocês. Que é, nesse caso aqui, é o autorretrato cubista. Na imagem anterior, nós já percebemos influências do cubismo. Como eu falei, das cores, daquelas formas geométricas atrás. Só que nesse caso aqui, a influência cubista ela ainda é mais presente, é mais marcante, por causa da desconstrução da figura, da fragmentação da figura. E também nós vemos ali recortes de publicações, que também é uma característica bem marcante das obras cubistas, né? Eles, além de desconstruírem, né, de fragmentarem o espaço, eles, dando, portanto, essa visualidade fragmentada nas obras, nas pinturas, eles também adicionavam elementos do mundo real, por exemplo, fragmentos de jornal, fragmentos de objetos. Nesse caso aqui, não é uma colagem, é uma representação, mas que lembra um fragmento de algo do mundo real, né? de uma publicação, de um jornal. E eu queria também chamar a atenção de vocês para o rosto dele, mais ou menos ali ao centro da composição, um pouco acima. E ali nós vemos o rosto dele com aquelas características que eu chamei a atenção na imagem anterior, ou seja, nós só identificamos o contorno do rosto, não vemos o nariz, a boca, mas vemos o cabelo partido ao meio, a sobrancelha unida, né? E as costeletas. Quer dizer, ele estava querendo, como eu falei, ele estava querendo criar uma identidade visual para si, através dessa simplificação do desenho, do seu autorretrato. Agora já é um trabalho feito entre 1926 e 1927, e é um autorretrato dividido em 3. E aqui eu acho que nós já conseguimos identificar um iniciozinho aí de uma influência mais surrealista, ou até simbolista, porque vemos ali uma tentativa do artista de pensar sobre si mesmo. Então, vejam que ele faz ali a representação de uma figura de costas, e só vemos ali a sombra. Então vemos a cabeça, as orelhas, o pescoço longo, e somente ali a sombra. E ao mesmo tempo nós identificamos ali no canto esquerdo um perfil, e no canto direito uma outra figura, e à esquerda nós temos um fundo preto, à direita um fundo vermelho. E ali nós, por exemplo, percebemos essas figuras, esses rostos, eles lembram máscaras. Então,
aí começa a ter a interpretação, né, do significado da imagem. Então, esse autorretrato dividido em 3 poderia ser, por exemplo, alguém que está se dividindo em 3 personalidades ou 3 características psicológicas que são representadas, por exemplo, por essas figuras que parecem máscaras. Então é como se ele assumisse uma outra personalidade através do uso de uma máscara. Então é alguém ali que está dividido entre ser essencialmente o que se é ou assumir ali padrões, assumir comportamentos que necessitam de máscaras. Então vejam ali no lado esquerdo e no lado direito aquelas figuras como realmente parecem, pela simplificação da forma, parecem máscaras teatrais que ele vestiria. Então por isso é que já eu acho que essa obra aqui ela já está indo na direção do trabalho, da fase que nós mais reconhecemos do Dalí. Então, esse momento de transição para o Dalí surrealista, que nós tanto conhecemos. E, aliás, é importante dizer que Picasso e outros grandes artistas, como eles podem ser reconhecidos por um momento da carreira deles, por um estilo que tenha sido mais destacado na carreira deles. Por exemplo, Picasso, ele é muito conhecido por ser um grande nome do cubismo, mas o Picasso foi muito mais do que a fase cubista. Ele foi uma reinvenção ao longo de toda a sua carreira, né? Ele se reinventa ao longo de toda a sua carreira. E no caso do Dalí, a gente observa, quando ainda muito jovem, como ele bebe de fontes que a grande maioria das pessoas não sabia. Quer dizer, ele bebe de fontes lá do pós-impressionismo ou do cubismo para depois encontrar o seu real estilo, né, no surrealismo. Ali é que ele realmente se encontra e vai ser o grande nome do surrealismo. Eu acho que aqui esse momento de passagem. E agora sim eu considero que é o Dalí que nós tanto conhecemos, que é o Dalí que todo mundo reconheceria, né? É um autorretrato, por exemplo, que seria facilmente reconhecível, né? Só um instantinho. Seria facilmente reconhecível por ser um trabalho do Salvador Dalí. Então veja que interessante, é um autorretrato mole com bacon frito. Aí, só pelo título, nós já observamos que é um trabalho realmente daliniano. E, inclusive, vejam que interessante, esse retrato tem até uma base ali que ele coloca o título, né? Soft Self-Portrait. Ele coloca o título ali naquela base. E, portanto, vemos uma figura estranha, amolecida, né? Macia, amolecida, e cuja estrutura é sustentada por essas bengalas, ou enfim, por esses elementos aí verticais, essas escoras, né, que sustentam essa figura. Aliás, eu cheguei a ver esculturas feitas a partir dessa pintura. E aqui também uma informação interessante. Nessa imagem, nós já conseguimos identificar
os bigodes do Dalí, e que é a marca registrada do artista. E as sobrancelhas aqui em cima. E é interessante que esse momento, né, que ele faz essas figuras derretendo, essas figuras moles, é uma menção à passagem do tempo. Inclusive, eu vou mostrar a obra que provavelmente foi a grande inspiradora dessa pintura, que é a Persistência da Memória. Vou mostrar a seguir. E a história dele representar aqueles relógios derretendo e tudo mais é quando ele se depara com um queijo camembert e observa o queijo camembert derretendo. Quer dizer, a ação do tempo fazia com que o queijo derretesse, e a temperatura também ambiente, né, que devia estar quente, né, para que isso acontecesse. Então, a ação do tempo, a ação, enfim, da temperatura faz com que o queijo derretesse, e é uma menção à própria transformação, tudo se transforma. E aqui ele está se transformando pelo tempo, está derretendo, e ele precisa dessas escoras para que ele não se desmanche, ele não acabe totalmente. E o mais interessante é que ele coloca ali um bacon embaixo, não sei se vocês estão identificando, né? Em cima ali do título, né? Soft Self-Portrait, ali tem o bacon tá ali, e há várias formigas também na pintura. Então ele não só está falando da passagem do tempo, mas ele está falando também da própria ação da natureza, né? Que faz com que os produtos que estão perecendo, eles apodreçam, e a própria natureza se encarrega, né, de dar fim a tudo, né? Aos alimentos, enfim, a tudo. Então ele coloca ali as formigas para essa mensagem. E eu tive agora um insight, me lembrei, por exemplo, das naturezas mortas vânitas, que são naturezas mortas típicas do barroco, do período barroco, que os artistas representavam as frutas, representavam, enfim, objetos de valor, ou seja, demonstrando o poder de quem encomendou aquela pintura, de quem encomendou a natureza morta. Porém, os artistas colocavam um crânio. O crânio nessas naturezas mortas era para poder lembrar a brevidade da vida, a brevidade do tempo que todos nós temos, né? A vida é uma passagem. Então, por mais rico que o encomendante da obra fosse, né? Por mais riqueza que ele ostentasse naquelas obras, naquelas naturezas mortas, ele colocava ali o crânio para mostrar que ele também tinha uma certa humildade na arrogância dele, né? Então eu acho que essas formigas andando, elas talvez tenham o mesmo significado, um significado bem próximo do crânio nas naturezas mortas vânitas lá do barroco. E aqui, portanto, a Persistência da Memória, talvez a obra mais conhecida do Salvador Dalí. Inclusive eu fiz uma live sobre a Persistência da Memória. Então é um quadro de 1931, e ali nós vemos os relógios derretidos. E nós vemos também as formigas. Vejam que no canto inferior esquerdo há um relógio virado com a frente virada para baixo, e ali nós vemos várias formigas também. Então, esses elementos que nós identificamos nessa pintura da Persistência da Memória, ou seja,
os elementos derretendo e também as formigas, nós também identificamos nesse quadro anterior, agora que apresentamos, né? E falando um pouco da persistência da memória, é interessante observar ao fundo a geografia da sua terra natal, né, da região da Catalunha, onde ele viveu. Então, vemos ali as montanhas, né, os penhascos secos e o mar aparecendo e a areia da praia. Então, as paisagens surrealistas do Dalí, elas têm sempre esses elementos da sua terra natal. Esses elementos estão muito presentes. E aquela figura que vocês observam aqui na persistência da memória, aquela figura antropomórfica ali, como se estivesse deitada no chão, né, com outro relógio por cima, essa figura seria a representação do perfil de Dalí. Então, ou seria inspirada no perfil de Dalí. Então, essa obra também tem uma autorreferência, de certa forma. E agora eu trouxe para vocês esse autorretrato macrofotográfico com aparição de Gala. E aí vocês observem que quanto mais o tempo passa, mais ele fica excêntrico e mais os títulos vão ficando complexos e enigmáticos, né? E criativos também, né? Então vejam que esse trabalho é de 1962 e é um trabalho, é interessante esse trabalho, né? Porque ele parece uma ilustração e nós identificamos também, eu acho que é um pouco difícil de vocês observarem, mas vejam que existe uns grãos, existem uns pontos na imagem. E isso são as chamadas retículas da arte gráfica. Então, toda impressão feita por uma gráfica em offset, né, uma imagem impressa em offset, se você ampliar essa imagem, você vai identificar que a imagem muito ampliada, vocês visualizam esses pontos são a retícula que, portanto, aparecem nas imagens gráficas impressas em método gráfico, como offset. E como esse autorretrato ele é macrofotográfico, o que é macrofotográfico? É uma fotografia macro, ou seja, quando você faz uma imagem muito ampliada, pegando assim um elemento pequeno e a partir da fotografia macro você amplia aquele elemento pequeno. Então as fotografias macro são muito feitas, fotografias de natureza, por exemplo, né? De animais muito pequenos ou de plantas muito pequenas. Então com a fotografia macro você amplia esses objetos pequenos. Então é exatamente isso, é um retrato que foi ampliado por uma macrofotografia e tanto foi ampliado que nós conseguimos ver as retículas dessa imagem. Por isso que eu falei que mais parece uma ilustração. E agora o mais interessante desse retrato, que tem a ver com esse título, né? É um autorretrato macrofotográfico, isso tem a ver com a imagem, mas com a aparição de Gala. Onde é que está a mulher dele, a Gala, né? E aí eu trouxe o detalhe aqui para vocês. Então vejam, os olhos do Dalí, ali à esquerda, eu selecionei, eu circulei ali à esquerda, eu circulei, tem ali
a imagem de uma mulher, que seria a Gala, né? Bem no cantinho do olho, por onde sai a lágrima, né? E no outro canto, ele coloca ali um relógio, como vocês podem ver ali, e um relógio cujo ponteiro que marca os minutos também está amolecido, também parece que está meio torto ali, meio derretendo, né? Então, esse detalhe do olho do Dalí com a figura, com o retrato da Gala, com a aparição da Gala, né? A Gala apareceu ali nos seus olhos, né? E aquele relógio ali mostram bem duas coisas que estavam muito presentes na vida dele, né? A mulher, a Gala, e também a passagem do tempo, né? Ele era extremamente preocupado com a questão da passagem do tempo, tanto é que os relógios são tão presentes no trabalho dele, e mais uma vez o relógio nós identificamos ali no canto direito desse detalhe ali. E aqui eu queria apresentar para vocês mais um autorretrato do início da carreira dele, muito diferente, né, dos trabalhos que nós nos acostumamos a ver. Então esse autorretrato é de 1921, está lá no Museu Salvador Dalí, lá na Flórida, nos Estados Unidos. E aqui nós vemos um autorretrato também extremamente enigmático, né? Ele se autorrepresenta com um grande chapéu, com um casaco preto, com um cachimbo. Ali ele está assumindo um personagem bem estranho, né? bem esquisito, e cuja pele é verde. Então, mais uma influência aí, talvez, do pós-impressionismo ou do simbolismo. Quem é essa figura, né? Que figura enigmática, né? E nós só conseguimos identificar a semelhança desse Dalí que vemos agora com os outros Dalí que eu mostrei no início, por causa da costeleta, que era um elemento que ele cultivava para criar essa identificação no início da sua carreira. Mas é um trabalho muito interessante, é um trabalho assim, bem enigmático, bem diferente. Eu não diria que é um Salvador Dalí, que é um trabalho de Salvador Dalí, mas, como eu falei, ainda bem que hoje a internet nos proporciona tanto material, nos proporciona tanta informação, e eu achei essa frase aqui do Salvador Dalí muito pertinente também em relação a essa proposta que eu faço hoje para vocês, né, de estudar os seus autorretratos. Ele fala o seguinte: a pintura é uma parte infinitamente minúscula da minha personalidade. Então vejam o tamanho da personalidade, vejam o tamanho do ego dele. Então ele no fim das contas ele valorizava muito mais a sua autoestima, a sua personalidade, do que necessariamente a sua arte, a sua pintura. É o que eu entendi dessa frase dele, né? Mas realmente foi assim uma figura emblemática do século XX, né? Uma figura, um showman, antes de existirem essas figuras tão conhecidas e essas celebridades, né? Como hoje em dia nós tanto conhecemos, né? Celebridades e subcelebridades, né? Então ele foi uma celebridade antes dessa palavra se tornar popular. Então é isso, gente.
encerramos aqui o conteúdo e agora eu vou retomar os comentários de vocês. Vou reativar os comentários de vocês. Peraí que eu percebi que o computador está fora da tomada. Daqui a pouco acabou a bateria. Peraí. Não reparem o barulho. Pronto. Deixa eu só aqui lembrar vocês aqui da nossa assinatura, Temas da Arte. Conectou, né? É. Tá bom, conectou. Gente, eu a partir aqui do Instagram, eu não tenho nenhum comentário aqui na caixinha de interrogação. Tem alguma coisa aí pro pessoal do YouTube? A Ana Júlia te perguntou se o autorretrato macrofotográfico foi pintado a óleo. Olha, como é que tá deixa eu Não ver. está escrito, não. Eu não botei a referência, né? Não. Não tem. Não tem. Esse autorretrato, ele parece mais uma ilustração que ele fez e essa ilustração depois ela foi impressa. Então, mais parece uma fotografia de uma imagem impressa. Por isso é que a gente identifica aquelas retículas na imagem. Mas realmente eu não consegui. Eu acho que eu peguei da WikiArt essa imagem e não havia referência a respeito nem da técnica e nem do local onde essa imagem está. A Ana Júlia está perguntando se existe alguma obra dali que seja influenciada pelo dadaísmo. Olha, eu acho que o Dalí, ele se influenciou não apenas pelo surrealismo, mas por todo aquele ambiente artístico da primeira metade do século XX, principalmente dos anos 20, anos 30. E, inclusive, eu lembrei agora daquele filme do Woody Allen, né, do Meia-Noite em Paris, que é um filme que quem ainda não assistiu, vale a pena assistir, que é incrível, que mostra realmente o convívio dos artistas na Paris dos anos 20. E como aquele convívio ele era extremamente rico. Então, apesar dele estar no grupo surrealista, inclusive depois ele até foi expulso do grupo surrealista pelo André Breton, porque ele estava com outras ideias políticas. Ele acabou sendo expulso do grupo surrealista pelo Breton, mas enfim, então aquele ambiente artístico e aquele ambiente de convivência era muito instigante, né? Era um ambiente de muita criatividade, de muita troca. Então, reconectando aqui, voltou. Então, eu acho que ele se inspirou em vários estilos, como eu mostrei aqui também, né? Do pós-impressionismo. Mas uma obra, por exemplo, que me veio à cabeça agora é aquele sofá com lábios meio oeste, por exemplo. Que é uma obra engraçadíssima, um sofá com uma boca enorme. Então, ali tem tem um quê de Dada naquele trabalho dele. E muitos outros. O Lucas está perguntando se ele era simpatizante do fascismo. Olha, pois é, foi talvez o porquê dele ter sido expulso do grupo dos surrealistas, né? Olha, ele realmente, ele inclusive tem uma pintura que ele representa Hitler, mas eu
que ele faz uma menção a Hitler, né? Então ele realmente teve uma simpatia pelo fascismo, pelo nazismo. Eu acho que a ligação que ele tinha é uma ligação estética, porque o nazismo e o fascismo, eles tinham um programa estético muito elaborado. A gente não pode esquecer que Hitler tinha a Leni Riefenstahl, que era uma grande cineasta que produzia os filmes nazistas. Então, esse apelo estético é que chamava a atenção do Salvador Dalí, porque eram movimentos que tinham essa característica, né, de estetização. Era a estetização da política, como dizia Walter Benjamin, né? O fascismo foi a estetização da política. Então eu acho que a ligação que ele teve foi essa, por ter uma admiração estética. Mas aí, depois, a coisa, quando o final da guerra e os crimes de guerra que apareceram, as atrocidades que apareceram, então ele, enfim, depois dos anos 40 ele não tem mais menção no trabalho dele a essa época. Foi uma época muito... as menções que a gente observa no trabalho dele foram ainda dos anos 30. Mais alguma coisa aí? Peraí. Acho que eu tenho 2 minutos. A Selma perguntou se as retículas do autorretrato poderia ser o suporte no qual ele pinta. Olha, não, eu acho que não. Eu acho que ali é uma fotografia de uma impressão gráfica, né? De uma impressão feita de modo gráfico. Por isso que aquelas retículas aparecem grandes, né? Aliás, aquele trabalho ali tem uma certa inspiração da pop art, por exemplo. Porque a pop art ela usava esses recursos das artes gráficas, né? Eles incorporavam as artes gráficas, elementos das artes gráficas nas suas pinturas, nas suas obras. A Laura está falando, não justifica, me desculpe, mas acho que você não quer justificar não, né? Não era essa ideia. Justificar o quê? A simpatia dele pelo nazismo. Não, eu só estou dizendo que o porquê dele ter essa aproximação com o nazismo. Eu acho que o porquê dessa aproximação com o nazismo era uma questão estética. E agora eu não tô julgando ele, eu só tô tentando entender o porquê dele ter tido essa aproximação. O Sérgio perguntou se é verdade que ele gostava de orgias. Olha, tem muitas histórias, né? E tem muitas histórias. A vida dele pessoal realmente para mim é um enigma muito grande, né? Eu não sei realmente como foi, como era a vida pessoal dele. Inclusive falam muitas coisas, inclusive a própria relação dele com a Gala, né? Como é que era a relação dele, o relacionamento amoroso, os casos extraconjugais, enfim, é uma relação bem difícil, bem complexa. E eu vou ter que encerrar, porque eu já tenho só 1 minuto restante aqui no Instagram. Mas, gente, queria agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, mais uma vez um abraço para o pessoal do Sul, que vocês saiam dessa situação o mais rápido possível, da melhor maneira possível. E até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima live.